Romanos 7:11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e, por ele, me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Amém, queridos? Até aqui. Irmãos, em continuidade à nossa sequência de estudos aqui, eu falei semana passada sobre como deve ser o nosso comportamento como crentes em relação às leis civis, em relação ao nosso relacionamento em relação ao Estado. Eu mostrei aos irmãos que toda autoridade, ela é constituída por Deus. E se ela é constituída por Deus, a autoridade ela é santa. E ela é estabelecida para ser obedecida. E nós temos, por obrigação civil, ser obediente às autoridades. Agora, eu mostrei aos irmãos que o limite da obediência é a palavra de Deus. Enquanto as leis civis estiverem de acordo com a palavra de Deus, nós vamos obedecer. Que nós não podemos fazer, irmãos, é ficar contra a palavra de Deus em momento qualquer. Não sei se os irmãos lembram que eu disse assim: foi aprovada uma lei que agora todos os crentes têm que sambar na rua. Aí eu disse que ainda bem que aqui nessa igreja ninguém vai sambar, que aqui os crentes são instruídos, A lei está aí, mas nós não vamos obedecer. Eu disse aos irmãos: somos brasileiros porque nascemos no Brasil, mas a nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria é o céu, está escrito na palavra de Deus e nós não podemos esquecer essa verdade, tá certo? Mas espera aí, pastor, como é que eu posso dizer que tal autoridade é de Deus, corrupta, tantas coisas ruins acontecendo? Tem que pintar a cara e ir para a rua, irmãos? Jogar pedra no Congresso Nacional não é papel do crente fazer isso, tá certo? Se a autoridade é constituída por Deus, seja qual for a autoridade, se ela estiver em desacordo com a palavra de Deus, o que é que a igreja tem que fazer? Dobrar o joelho e apresentá-la a Deus. Ou Deus converte ou ele muda. Não é verdade, irmãos? Ou ele converte ou ele muda. Eu vou nem dizer que ele leva. Eu vou dizer, ou ele converte ou ele muda. Levar no sentido de matar mesmo. Mas eu não vou nem falar isso. Eu só vou dizer, ou ele converte ou muda. O papel da igreja, sabendo que a autoridade é constituída por Deus, ela só está lá porque Deus permite que ela esteja. Então o nosso papel é orar e apresentar diante de Deus. Por isso que a igreja tem que clamar. Aqui no nosso setor, lá na congregação Hebron, eles colocaram no coração fazer 40 dias de oração sem interrupção. 24 horas tem gente orando lá, 1, 2, 3, 5 pessoas clamando a Deus. Inclusive, se os irmãos quiserem participar, me dê o nome que eu boto na escala. Estão lá orando direto, meu irmão. E é o papel da igreja, dobrar o joelho e orar. Agora, em continuidade ao que nós falamos semana passada, nós precisamos também falar acerca da lei como lei de Deus. Qual é o nosso posicionamento em relação à lei? Por quê? O que é que nós estamos observando agora? Um adolescente da nossa igreja, os adolescentes aqui são abençoados, eles me perguntaram: pastor, qual é o nosso posicionamento em relação aos símbolos judaicos? Aí eu disse: o que vocês querem falar com isso? Eles disseram: não, é porque tem igreja aí que reconstruiu o suposto templo de Salomão. E lá tem o candelabro, e lá tem o santo dos santos, e lá tem tudo que tem no Antigo Testamento. E qual é o nosso posicionamento em relação a isso? Nós adoramos isso, nós fazemos sacrifício de animais, que é só o que está faltando essa igreja fazer. Mas usa os símbolos judaicos e às vezes aquilo ali confunde a cabeça dos irmãos.
Em relação à lei, irmãos, como crentes assembleanos, nós cremos, professamos e ensinamos que a lei de Moisés, ou lei de Deus, é de origem divina. Quem mandou a lei, quem deu a lei, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, foi o próprio Deus, não é? Que propôs a lei para Moisés. E os irmãos que leem a Bíblia viram toda a contextualização quando a lei foi dada. Então, na Bíblia Sagrada nós encontramos expressões como lei de Deus, lei do Senhor ou lei de Moisés. Essas três expressões, elas dizem respeito à mesma coisa. Se os irmãos começarem a ler o Novo Testamento, aliás, o Antigo Testamento, particularmente os 5 primeiros livros como, por exemplo, o livro de Esdras, Neemias, né? Os irmãos vão ver o livro das Crônicas, os irmãos vão ver algumas citações à lei de Deus, a lei de Moisés, a lei do Senhor, é a mesma lei. Particularmente falando dessa lei, da Bíblia Sagrada, da lei de Moisés, a lei de Moisés, irmãos, é o mais importante código de leis que a gente encontra na antiguidade. É o mais importante por quê? Por causa do seu caráter santo. É porque é uma lei espiritual. A lei de Moisés não é a lei mais antiga. Se você fosse matricular lá na EPOS com o presbítero Jorley, você vai aprender que antes da lei de Moisés, já haviam leis pré-estabelecidas. Leis sociais, leis civis. Mas a lei de Moisés é a mais importante das leis da antiguidade. Por quê? Porque ela tem um caráter espiritual, ela tem autoridade do céu, porque a lei de Moisés, ela foi dada por Deus, e se ela foi dada por Deus, então ela tem maior autoridade do que qualquer outra lei. Nós lemos hoje, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo de número 12, nós acabamos de ler que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Essa lei que o apóstolo Paulo está fazendo menção aqui, é a lei de Moisés. Essa lei, a Bíblia Sagrada a define como santa, tá certo? E o mandamento santo, justo e bom. Agora preste bem atenção, essa lei, a lei de Moisés, ela foi dada por Deus aos israelitas, por meio do servo do Senhor de nome Moisés, que foi o grande legislador do povo de Deus. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, João capítulo 1, versículo de número 17, lá você vai encontrar o seguinte, João capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você observa, daqui a pouco eu falo sobre a graça, a relação entre a lei e a graça, mas você vai observar que a lei, ela foi dada a todos nós por meio de Moisés. Moisés foi o legislador, não é? Foi ele que promulgou a lei, ou seja, tornou a lei pública, não é? Ali no meio do povo de Israel. Agora tem um detalhe, a sua grandeza, a grandeza da lei, ela vai além de tudo isso. Por quê? Porque na lei, Deus, ele deixa claro o plano da redenção da raça humana. Se você volta lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 4, é importante você manusear a sua Bíblia, né? Romanos capítulo 10, versículo de número 4, lá está escrito assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, toda a lei, ela foi dada, não é, irmãos, para expressar, para mostrar o plano da redenção que Deus tinha por meio de Jesus Cristo. A lei, a contextualização da lei, ela aponta para Jesus Cristo, não é? Para o Messias que estava por vir. A lei na nossa Bíblia Sagrada, ela é constituída, a essência da lei, a contextualização. Se alguém quiser tomar conhecimento do que diz a lei de Moisés, os irmãos devem atentar para os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O livro do Gênesis, Êxodo, Levítico e o livro do Deuteronômio.
Ali os irmãos vão encontrar todos os preceitos da lei e as condições pela qual as leis foram dadas ao povo. Ora, irmãos, o povo estava em pecado e Deus agora começa a determinar, por meio de Moisés, uma série de leis em várias áreas para mostrar ao povo que eles estavam em pecado. Não é? Para mostrar ao povo, é assim, uma vez já vou pegar aqui a comentário do Congresso da Escola Dominical. Uma vez no Congresso da Escola Dominical, eu falei como eu arrumei a Escola Dominical. Eu disse assim, ó irmão, chamei os professores e eu disse para eles, em outra igreja onde eu passei, eu chamei os professores e disse, vocês precisam chegar na igreja 1 hora antes, arrumar a sala da Escola Dominical, tá certo? Ver se está tudo certo, deixar tudo pronto para os alunos, depois dobrar os joelhos. E ali ficar atento e falei uma série de coisas em relação aos alunos. Depois de mim veio uma pessoa que eu acredito que é dessas pessoas que não tem muita prática com a obra de Deus. Tem pessoas que estudam muito, mas não tem prática. Eles são importantes, a igreja precisa deles, mas a igreja também precisa de quem tem prática. Ele disse, irmãos, sejamos mais racionais do que coercitivos. A gente não precisa oprimir tanto o povo com tanta lei. Aí, depois eu conversei com ele. Eu disse, o direito não precisa de lei para ser direito. O direito sem a lei, ele existe. Agora, sabe para que existe lei no direito? Para mostrar ao povo que está errado. Por exemplo, as pessoas que andam com excesso de velocidade. Se não houver uma lei que determine quanto eles deveriam andar ali, tendo a lei, o povo ainda excede a velocidade, imagine se não tivesse. Não é? Tem lá a placa de 40 km numa rua como essa nossa. Vai andar com 40 km dessa rua aqui, em determinados horários, para tu ver o que acontece. O pessoal não fica buzinando atrás de você, atentando você. Agora, se houver um acidente, aí está lá a lei para mostrar que a pessoa estava errada. Você estava errado. Sabe por que você cometeu o acidente? Porque você estava em excesso de velocidade. A lei só permitia 40. Então a lei da Bíblia é como se fosse isso, é para mostrar às pessoas que elas estavam em pecado. Então ela fora dada gradativamente. Se os irmãos lerem os 5 primeiros livros da Bíblia, os irmãos vão entender por que a lei fora dada, por que se fez necessário determinar a lei para o povo. Você imagina, irmãos, se cada um fosse oferecer sacrifício de animais como bem entendesse, a qualidade do sacrifício que não ia oferecer a Deus, não é? Então existe uma lei que determinava o que deveria ser levado a Deus e a maneira como deveria ser sacrificado. Ora, qualquer pessoa teoricamente poderia chegar ali e sacrificar, mas conhecendo bem o povo, Deus teve que dizer assim, não, vocês vão entregar para o sacerdote, e o sacerdote vai lá oferecer o sacrifício por você, que tem uma maneira correta. Você está impuro, você precisa saber que você não pode chegar a Deus impuro como você está, tem que ter alguém puro para lhe representar diante de Deus. Então a lei tem esse significado. A lei, irmãos, ela tem em seus preceitos jurídicos, digamos assim, e suas narrativas, elas são de natureza profética, não é? Com significados espirituais e profundos e aplicações teológicas que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, qual é a relação entre a lei e a graça? Enfim, nós seguimos a lei. O Senhor está dizendo que a lei é santa, mas nós somos obedientes à lei ou a Jesus Cristo? Eu já vou explicar isso para os irmãos. Então, as chamadas leis, né? As leis, elas se dividem, digamos, em 3 partes, né? A primeira parte é a parte moral da lei. Essa parte moral da lei, já volto para a Bíblia Sagrada, ela vai tratar sobre os princípios básicos da lei, né? Os princípios básicos morais, sem concessão. E esses princípios básicos e morais, eles são válidos a todos os povos, em todas as épocas, em todos os lugares. Fala aí, pastor, um exemplo de um princípio moral. Por exemplo, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre o Sermão do Monte. Não estamos? Houve uma lição aqui sobre palavras honestas. Você lembra, Eduardo? Foi você que ministrou sobre palavra honesta. Foi o cordeiro do sacrifício. Porque pensa uma lição difícil de ensinar,
é você ensinar as pessoas a serem honestas. São preceitos da lei, não é? Que ainda são válidos para nós nos dias de hoje. São preceitos morais. Existe também a lei cerimonial. A lei cerimonial é a parte da lei que trata das festividades religiosas, do sistema de sacrifício, da adoração no santuário, dos alimentos limpos, imundos, das instruções de pureza, de ordem ritual, e mais alguns preceitos de origem ou de caráter cerimonial, tá certo? Também existe a lei civil. A parte da lei civil, ela diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão, e eram regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel. Então nós temos 3 partes da lei, e agora nós temos como maior exemplo de cumpridor da lei, nos dias atuais, nós temos Jesus Cristo, tá certo? Por quê? Porque se nós olharmos, a lei ela é santa. Você observa, a lei é santa, ela é justa, ela fora dada por Deus. E Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz, porque eu falando sobre as 3 partes da lei, que a lei ela é a visão tripartida da lei. Existem outras maneiras de olhar a lei, mas na Idade Média foi adotado, didaticamente, a maneira de olhar a lei dividida em 3 partes. Aí alguém vai dizer, mas pastor, se eu ler do Gênesis ao Deuteronômio, são muitas leis, para decorar aquilo ali, só a graça de Deus. Eu não consigo. Mas Nilton, a primeira vez que leu a Bíblia, ele chegou para mim e disse assim, pai, você tem certeza que eu tenho que ler o livro dos Números? Então eu tenho certeza, eu tenho que ler, não foi? Eu tenho que ler o livro dos Números? Aí eu disse, tem. Ele disse, porque eu penso num livro ruim de ler, é muita lei, é muita... faça isso, não faça aquilo, e não sei o que, não é fácil. Eu digo, não rapaz, leia, você não pode pular a Bíblia, tem que ler. Ele acabou lendo. Agora no nosso caso, nós temos na nossa Bíblia que Jesus, ele foi um fiel cumpridor da lei. Você observa, a lei é santa, ela é justa, ela fora dada por Deus, e Jesus foi um cumpridor da lei. Logo nós temos que olhar para Jesus, porque ele cumpriu totalmente a lei. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ser cumpridores da lei, concorda comigo? Então nós não andamos mais segundo o jugo da lei, tá certo, irmãos? Nós não precisamos de ninguém para oferecer um animal em sacrifício por nós. Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo, que foi o fiel cumpridor da lei. Inclusive, em relação ao sacrifício, ele se entregou como sacrifício por todos nós. Então, nós que somos crentes em Jesus, nós olhamos para Jesus, tá certo? Nós olhamos para Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada. Isso é importante para a gente não ser confundido. Diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Você observa, Jesus, ele não veio destruir a lei. Ele não veio destruir a lei e os profetas. Afinal, a lei apontava para ele. A lei não serviu para revelar o pecado do povo, mostrar ao povo que eles estavam errados e anunciar que Jesus viria. Irmãos? A lei, eu já falo para os irmãos que a lei não salva. A salvação está em Cristo Jesus. Jesus, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Então, desde aqui, nós entendemos que nós temos que cumprir Jesus, olhar para Jesus. Por exemplo, alguém já me fez uma pergunta e disse assim, pastor, eu acho que os sacerdotes, hoje em dia, deveriam usar aquelas vestes sacerdotais que usavam na época do tabernáculo. Pelo pouco que nós falamos até agora, vocês concordam com isso? Que eu deveria vir aqui com todas aquelas indumentárias que os sacerdotes usavam na época do tabernáculo? Não, irmão? Não, por quê? Se eu viesse com todas aquelas indumentárias, ela tinha por objetivo que o povo olhasse para o sacerdote e lembrasse da santidade, lembrasse que estava em pecado. Por exemplo, lá na testa dele estava escrito, santidade ao Senhor. Não é? O povo tinha que olhar para ele e lembrar. Só que aqui o centro das atenções não sou eu.
Às vezes eu estou sentado ali, a função do pastor é manter a igreja dentro da palavra de Deus. Mas às vezes eu estou sentado ali e tem um irmão pregando a palavra de Deus. O centro das atenções não é o irmão, é a palavra que está sendo pregada por ele. Então, por que eu não venho? Já pensou chegar aqui cheio de indumentária, que não pode nem andar com tanta coisa, tanto acessório, Um dia eu vou escolher um para vestir, para explicar aos irmãos aqui. Está no meu coração. O próximo estudo que eu vou dar quando terminar o credo vai ser o tabernáculo. Já coloquei isso aí, já estou estudando um monte de coisa. Vou pegar um homem assim, que nem Jaziel, bem altão. Vou vestir ele de sacerdote lá no tabernáculo, de sumo sacerdote. Vou trazer ele aqui de modelo para vocês verem que talvez ele nem consiga andar com tanta coisa, tanta indumentária em cima dele. A gente não precisa mais disso. Agora, o nosso alvo é Jesus. E é interessante porque quando nós olhamos para Jesus, o que é que a Bíblia fala de Jesus? Não tinha parecer nem formosura. Ou seja, não importa para a gente como Jesus era fisicamente. Importa os seus ensinamentos e o caráter que ele passava para a gente. Porque Jesus, quando veio, aí você observa, quando os profetas anunciaram Jesus, eles não anunciaram Jesus como um galã de Hollywood. O profeta Isaías disse que ele não tinha parecer nem formosura, mas o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, tudo relacionado a Jesus remete para o reino de Deus. Olhando para Jesus, nós olhamos para o céu. E olhando para Jesus, Jesus em nenhum momento disse assim: se vistam como eu. Olha, vocês vão cobrar um dia de Mário Sérgio lá no Estevão de Matos, que ele se vista como eu, para as irmãs correrem atrás dele e pegar na orla da veste dele. Já pensou se Jesus tivesse dito isso? Aí estava eu aqui andando, vestido de Jesus, e as irmãs tudo correndo atrás de mim, né, para pegar na orla da minha veste para ser curado. Jesus não disse isso. Ele falou o que diz respeito ao reino de Deus. Vamos lembrar da escola dominical, mais uma vez? Por exemplo, todo aquele que for pego em ato de adultério deve ser apedrejado. Eu, porém, vos digo que se em seu coração você almeja uma mulher que não é a sua, você já cometeu adultério. Não é? Ou se o teu braço te escandaliza, arranca ele fora, porque antes entra no céu faltando um membro do seu corpo, do que ser condenado com os dois. Ou seja, o foco de Jesus está na formação do caráter, e ele traz como ênfase o reino de Deus. Sabe por que nós temos que ter o caráter de Cristo? Porque tendo o caráter de Cristo, nós seremos herdeiros da promessa, que é o céu, a salvação, que é o nosso objetivo. Agora, irmãos, qual era a função da lei? Deixa eu falar uma curiosidade para os irmãos, que foi uma pergunta que me fizeram também. Vou falar de forma bem superficial. A lei ela é chamada de Torá no Antigo Testamento hebraico, tá certo? E também pelos judeus ainda hoje. Eles também chamam a lei de Torá ainda hoje. Esse termo Torá, ele significa basicamente instrução, ensino ou lei. Tá certo? O termo Torá significa instrução, ou ensino, ou lei. Não é? E a palavra mais usual para nós, os cristãos, é o Pentateuco. Nós não temos por costume, abra sua Bíblia aí na Torá. A gente não tem esse costume. A gente fala do Pentateuco. Não é? Qual o significado do termo Pentateuco? Significa 5 estojos de levar rolos de papiro. Tá certo? Ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá certo? Basicamente é o significado da palavra. E foi aplicado aos 5 livros cuja autoria se atribui a Moisés, o servo do Senhor. Não é, irmãos? Pelos judeus de Alexandria a partir do 1º século depois de Cristo. Então, a lei ela foi dada por Moisés aos filhos de Israel a partir do Monte Sinai, lá na terra do Sinai, no monte que Deus mandou. E foi dado como instrução de Deus para o povo de Israel e também como guia para o bem-estar da nação. Não é? Deuteronômio 4:44, eu vou recitar, diz assim: esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Então nós temos na lei as bases e a estrutura social e política do Estado naquela época.
Era o papel dos profetas. Quando os profetas profetizavam no Antigo Testamento, como porta-vozes de Deus e intérpretes da lei, era no sentido de conscientizar o povo acerca do compromisso que eles tinham firmado com Deus no Monte Sinai. Não é? Vocês precisam reconhecer que vocês estão errados. Vocês observam, irmão, na época de Noé, você vê que a Bíblia diz que os filhos de Deus se agradavam das filhas do mundo. E a Bíblia diz que da união dos filhos de Deus com as filhas do mundo, nasciam gigantes, e eram os homens de destaque da época. Você observa, os filhos de Deus se agradando das filhas do mundo. E nasciam gigantes, homens formosos de destaque naquela época. Vocês acham que os homens queriam saber o que Deus tinha falado? Não queria, não vamos querer saber de Deus não, porque da nossa união está saindo um bocado de homem bonito, formoso, são gigantes, são os homens de destaque da época. Para que ele precisa saber de Deus? Daí os profetas, eles profetizavam dentro da lei, interpretavam a lei de Deus, com o objetivo de lembrar as pessoas sobre o pacto que fora firmado por Deus no Sinai. Vocês precisam entender que não é de qualquer maneira vocês vão chegar diante de Deus. Você observa, irmão, Deus liberta o povo do Egito. Deus conduz o povo no Egito. Tudo que aconteceu no deserto era Deus querendo chamar a atenção do povo para Ele. Você vê, tinha um caminho mais próximo. Aí Deus faz o povo descer e passar pelo Mar Vermelho. E ali no Mar Vermelho, Deus dá uma lição ao povo. Por exemplo, e agora? O Mar Vermelho está aqui. Moisés, o que tu tem na tua mão? Mostra ao povo aí que se eles clamarem a Deus, as coisas vão acontecer. Moisés vai lá e toca nas águas, a água se abre e o povo atravessa a pés enxutos. O povo passa 40 anos no deserto, tem fome, aí Deus manda maná do céu, tem sede, Deus faz brotar a água da rocha, vai uma coluna diante do povo, vai uma nuvem, não é, irmãos? O povo não sentir calor, mas a Bíblia diz que no Deuteronômio, Deus diz assim, ainda passaram isso tudo, e o povo que saiu do Egito não foi o que chegou na terra prometida, morreu tudo no deserto, por desobediência. Adoraram serpente, bezerro de ouro, não é? Deus chamando a atenção do povo e o povo não olhava para ele. É igual os dias de hoje. Tá aí, irmão? De pouco tempo para cá. Primeiro chegou a Covid. Deus chamando a atenção do povo, que ele está no controle. Você observa as pragas que estão se levantando. Veio o Covid e destruiu, meu irmão. Dizimou um monte de coisa. Mudou o rumo da humanidade essa história desse Covid. Passou o Covid, aí já vem agora uma gripe do inferno aí, que o povo não fica curado. Tem muita gente perturbada da cabeça por causa do Covid, você sabia? Tem muita gente, se você anda na rua e pergunta o povo que teve Covid, cada um tem uma sequela diferente. Depois do Covid eu tenho uma dor de cabeça que não passou mais. Aí outro diz, eu tenho um problema no pulmão. Tá aí, meu pai teve Covid, depois do Covid teve infarto, nunca tinha pego uma gripe, depois do Covid teve infarto, pegou dengue, tá só a graça de Deus. Eu digo para ele, todo dia, é Deus chamando a atenção do seu povo. Veio o Covid, veio a gripe, veio o dengue, agora é a varíola do macaco. Quem precisa ver mais para o povo entender que Deus está chamando a atenção deles? E você observa, depois de tudo que aconteceu no deserto, Deus ainda disse assim, Moisés, anote aí esse último canto e mande cantar quando chegar na terra prometida. Porque quando chegar lá, que o povo começar a usufruir da terra que mana leite e mel, eles vão esquecer quem colocou eles lá. Deus, os profetas se levantavam para lembrar da lei. Vocês precisam lembrar da lei, vocês precisam lembrar que vocês estão errados. Não é conforme o mundo que vocês devem andar. É conforme Deus, é conforme a vontade de Deus. Eu tenho falado, estou mostrando o credo assembleano, e é bom as lições da escola dominical que estão sendo dadas atualmente, porque ela está mostrando os padrões de Deus. Por exemplo, domingo eu falei sobre a oração, falei aqui quase 1 hora sobre a oração. Joleiro estava aqui, eu passei o tempo, aproveitei, as classes subiram e continuei falando. Né? Continuei. Não estava aqui, eu estourei o tempo. Explodi o tempo. Não foi só estourei, não. Detonei. E tem dinamite no tempo. Agora você observa. Aí você pensa, é pouquinho, não tem assunto para falar sobre oração? Tem.
Porque se você prestar atenção que a oração que Deus recebe, ela deve ser no modelo que Jesus mandou. Pare e observe como você está orando. Foi o que Jesus disse, quando os discípulos olharam para Jesus e viram a maneira como ele orava, e disseram: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Aí ele disse: tudo bem, quando vocês forem orar, digam assim: Pai, que está no céu. Começa daí. Aí eu expliquei para os irmãos: quando a gente está orando, a gente está se dirigindo a Deus como Pai, com P maiúsculo? Ou será que a gente está olhando para umas instruções que estão passando aí, que estão chamando Jesus de cara, que estão usando gíria para se dirigir a Jesus? E não é uma coisa de hoje não. Quando eu era criança, lá em nós, na igreja, eu escutei o pastor dizer: vocês cuidado, porque tem uma mulher aí, que é a rainha das crianças, eu não vou dizer o nome dela, mas todo mundo sabe quem é. Na época que eu era criança, tinha essa mulher. E ela cantava uma música que dizia: o cara lá de cima. Essa expressão, acho que foi ela que inaugurou: o cara lá de cima vai lhe dar o que você pedir. Cara, é o quê? É Deus. Você começa a analisar a oração de Jesus, né? Que Jesus ensinou: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Não é? Ou seja, não é de qualquer maneira. Tem que chegar quebrantado. Eu digo, é uma coisa tão interessante, porque se Jesus não tivesse deixado o modelo da oração, era capaz de alguém chegar na presença dele e dizer assim: se Jesus não dissesse, você tem que se quebrantar, reconhecer que Deus é Pai, que Ele é superior a você. Talvez chegasse alguém na presença de Jesus e dissesse: Jesus, tu sabe que eu sou o máximo, né? Sou o cara. Eu sou jogador de futebol, sou o homem mais rico do mundo, não é? Eu tenho aí as mulheres que eu quiser em minha volta. O Senhor sabe que eu sou o máximo, né? Então, estou aqui só para dizer ao Senhor que eu estou aqui. Não preciso, Senhor, já sou, né? Se brincar, tem um servo de Deus também fazendo um negócio desse aí. Eu não preciso do Senhor. Aí Jesus disse: não, entenda, não é qualquer oração que Deus recebe, não. A lei, os profetas se levantavam e diziam: olha, vocês reconheçam o pecado de vocês estão errados, não é? Tem que colocar em prática a aliança que foi feita com Deus no Sinai. Vocês estão em pecado, vocês precisam parar e vocês precisam se voltar para Deus e tentar encobrir o pecado de vocês de alguma maneira, porque vocês estão errados. Para os padrões de Deus, vocês não estão certos, não. Vocês estão achando aí, tanto que quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela diz: semelhantemente aos dias de Noé, onde muitos comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento e não se davam conta do que estava para acontecer. Vocês observam, irmão, se nós não olharmos para a Bíblia, né, ela é interessante, não é? A lei, ela não salva, não é essa a função da lei, tá certo? A função da lei era revelar o pecado do ser humano e conduzir o ser humano a Cristo. Tá certo? Ninguém é justificado pelas obras da lei. Se você abrir sua Bíblia na carta aos Gálatas, abra aí, Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 16. Diz assim, Gálatas 2,16. Diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Só a primeira parte do versículo. Nós não somos justificados pelas obras da lei. A função da lei, mantenha sua Bíblia aberta no livro dos Gálatas, porque a função da lei é revelar o pecado no ser humano para nos conduzir a Cristo. Olha aí, Gálatas capítulo 3, versículo de número 24, o que é que diz? Gálatas 3, 24. Isso aí é Bíblia, viu, irmão? Isso aí é Mocotó de Jeová. Diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio. Quem vem à escola dominical sabe o que é aio. Quem lembra o que é o aio? Quem lembra aí? Hã? Oi? Sim, está lá na nota da fé. O aio é o instrutor, não é assim? É aquele que instruía, né, as crianças, né? Então a lei serviu de aio, a lei serviu de instrutor, de tutor,
não é? Como o Eduardo disse aqui, de pedagogo. Não é isso? Então a lei, sabendo que a lei, versículo número 24, sabendo de maneira que a lei serviu de aio. E qual o objetivo do instrutor nesse caso? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Você observa, a lei nos justifica. Se lê em Efésios capítulo 2, versículo 8, o que é que diz? Porque pela graça, ou seja, por Jesus, sois salvos. Não é? A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. Aí a Bíblia diz, por meio da fé. Nós somos salvos pela graça. E qual é o meio para nós alcançarmos a graça? A fé. Aí a Bíblia Sagrada agora, em Gálatas 3:24, diz, de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei nos instruiu como nós deveríamos chegar a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tá certo? Então, a lei é como resultado de um exame. Não é? A lei, irmãos, é como eu falei agora há pouco. Houve um acidente porque o instrutor estava correndo demais no trânsito. Não é? Quando ele bateu, que cometeu o acidente, alguém tem que dizer para ele que ele estava errado. Agora, como provar para ele que ele estava errado? É porque havia uma lei. E a lei vai mostrar para ele que ele estava errado. A lei dizia que você só podia ali correr com 40 e você estava com 120, apressado. Não é? Uma vez um irmão, buzinei atrás de um irmão, ele olhou para mim com a cara tão feia no espelho do carro, e aí eu e Thaisa, lá no Petrópolis. Aí tu lembra dessa história, Gelson? Daí eu buzinei de novo, daí o irmão botou a mão para fora do carro, fez assim, mandou eu passar por cima. Eu digo, eu não acredito, aí eu buzinei de novo, aí ele botou o dedão para fora do carro. Daí quando eu cheguei do lado dele, que ele me viu, aí subiu com o carro no meio fio, tu se assustou, né? Eu digo, vou embora, senão ele vai cometer um acidente. Imagine, alguém corre demais, aí ele precisa ser instruído que ele vai ser punido agora porque correu demais. Então, a lei, ela dá essa possibilidade de fazer um autoexame. Sabe por que você está em pecado? Porque você não deveria estar correndo tanto, quando a lei diz que você deve andar assim. Deus disse que você deve ser assim, e você não está sendo assim. Agora, preste bem atenção, olhe ainda Romanos capítulo 3, versículo de número 20. Romanos 3 e 20. Olha só para fechar com chave de ouro essa história aqui. Romanos 3, versículo 20. Diz assim, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá certo? Essa é a função da lei, nos mostrar o pecado. Mostrar o que é pecado, irmãos. Não é? O que é pecado? Vou falar abertamente uma coisa aqui. Pecado é fazer sexo? Pecado é toda e qualquer desobediência à lei de Deus. A Bíblia é sagrada. Então, isso que eu perguntei tem uma finalidade, porque tem religião por aí que ensina que o pecado de Adão e Eva foi o sexo, não ensina? Não foi, irmão? Qual foi o pecado de Adão e Eva? A desobediência à lei de Deus. Tá certo? Deus disse, vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram. Não foi quando Deus apareceu, como foi que ele cobrou para eles? Vocês me desobedeceram, eu disse que não era para vocês comerem lá. Mas vocês sabiam da lei, sabiam? Por que desobedeceram? Então a lei mostra o pecado, né? Só para a lei de novo, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá certo, irmãos? Nós entendemos, irmãos, que a lei diz o seguinte, só para concluir aqui, para eu passar para outro ponto aqui, e eu encerrar por hoje. Abra sua Bíblia no livro do Levítico. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículo de número 5.
Levítico 18, versículo de número 5. Olha o que é que diz aí. Nós cremos, nós entendemos que a lei, ela diz assim, ó, faça e viva. Olha o que é que diz o versículo 5. Olha como é interessante isso. Levítico 18, 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. O que é que a lei diz? Né? A lei diz assim, faça e viva. Tá certo? Guarda os mandamentos e você vai viver. Né? Guarda os mandamentos, os quais, fazendo assim, o homem viverá. Agora abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lá no Novo Testamento, depois dos Gálatas, vem Efésios. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim, ó. O que é que a lei diz? Faça e viva. Olha o que é que diz agora a graça. Agora eu vou falar um pouco da lei e da graça, mas eu vou terminar aqui, não vou mais adiante. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Porque pela graça, Efésios 2 e 8. Pela graça sois salvos. Tá certo? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preste bem atenção. O que é que a lei diz? A lei diz assim, faça e viva. O que é que a graça diz? Viva e faça. Não é verdade? Diz o contrário. Você vai observar o seguinte, qual o significado disso? Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós andamos agora em conformidade com a graça. Para nós sermos salvos, nós não precisamos ir ao templo de Jerusalém, de Salomão, aliás. Não precisamos ir ao templo de Salomão. Porque eu já ouvi pessoas dizendo, meu sonho, pode ter sonho, mas não pode ser uma regra de fé. Tá certo? É o tipo assim, eu só vou ser salvo agora se eu visitar o templo de Salomão. Não, irmãos, nós vivemos agora, não vivemos mais debaixo da lei. O véu do templo foi rasgado. Tá certo, irmãos? Nós podemos agora adentrar o Santo dos Santos. Isso significa que nós somos controlados pela graça. Gálatas 5,18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis mais debaixo da lei. Nós somos guiados pelo Espírito Santo agora. Ele veio, irmãos, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? A gente precisa saber disso para a gente não ser confundido. Tem símbolos aí que estão confundindo. Mas no livro que eu estou indo aqui em hebraico, no culto de missões, daí eu precisei viajar. Quando eu viajei, aí eu recebi lá um convite para ele cantar numa sinagoga. Não, deixa ele vir na sinagoga, porque ele aprendeu a cantar um hino em hebraico, e aqui na nossa sinagoga a gente não sabe falar hebraico, o rabino disse. A gente não sabe falar hebraico, mas qual a finalidade dele cantar em hebraico aí? Não, é para ele aprender sobre os nossos símbolos aqui, sobre o sacrifício de animais, sobre a importância de venerar a Arca da Aliança. Não, rapaz, não faça isso. Não precisa, com essa finalidade, não. Para ganhar uma paz de Jesus, vá. Agora, e vá com certa prudência, porque ele é uma criança, tem muito que aprender. Aprendeu 2 hinos em hebraico, mas não sabe muito o que é ser crente, não. Precisa apanhar um pouco mais, para aprender e ler mais a Bíblia, para aprender o que é ser crente de fato. É verdade. Não pode dar um passo além do que deve. Agora, preste bem atenção, nós não vivemos mais sob o jugo da lei. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Nosso referencial é Cristo, Jesus Cristo. Olhe para as palavras de Jesus. Eu vou parar aqui por causa da hora. A hora não me permite mais adiante. A nossa obediência não é mais ao estilo da lei, tá certo? Agora nós estamos livres para servir a Deus
E a direção do nosso serviço a Deus, quem dá agora é o Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados agora pelo Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, justiça e juízo. Me diga uma coisa, lá na lei, você encontra relato de alguém que ia pecar e se sentia constrangido? Você não encontra. Por exemplo, se Sansão fosse constrangido, falei em Sansão domingo, lembrei agora. Será que ele faria metade do que ele fez? Porque os crentes que aceitam Jesus na nossa igreja, eu estou dando aula para os irmãos do discipulado, e aqui ali alguém pergunta, antes quando eu estava no mundão, eu fazia as coisas erradas e não sentia nada, eu fazia e ficava por aquilo mesmo. Desde que eu aceitei Jesus, quando eu vou falar, fazer, ou até mesmo pensar alguma coisa errada, eu sinto um constrangimento no meu coração. Pastor, que constrangimento é esse? É porque você não vive mais guiado pela lei. Agora você tem o Espírito, nós temos na dispensação da graça, o Espírito Santo de Deus, para nos guiar em conformidade com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Um irmão falou outro dia que eu pedi para os irmãos dar aula sobre seitas e heresias uma vez, né? Me convenceram a delegar a palavra da terça-feira, numa igreja que eu passei. Eu disse, pronto, vamos estudar sobre as seitas. Aí o irmão disse, pronto, pastor, eu vou dar uma aula aqui sobre uma seita, que vai todo mundo se converter àquela seita. De tão preparado que eu estou. Eu digo, não, então não fale, não quero mais que você fale não, não quero desviar o povo da minha igreja não. O meu objetivo é mostrar por que nós não somos seguidores daquela seita. Por exemplo, eu estou falando hoje, meu objetivo é mostrar aos irmãos que nós não somos, não podemos nos apegar mais a símbolos judaicos. Por quê, irmãos? O nosso alvo agora é Cristo. Olhe para Jesus, se apegue a Jesus Cristo. Tem duas irmãs aqui da igreja que me disseram que Deus colocou no coração delas agora fazer uma campanha de oração, 6 horas da manhã, as duas estão indo para o monte. Vá lá, meu irmão, busque a presença de Jesus Cristo. Ore, peça a Deus que o Espírito Santo fale ao seu coração para você fazer a coisa certa e leia a palavra para não ficar fanático. Né, irmãos? Então, agora, ó, apesar de estamos aqui, só para eu terminar, Romanos 7,6 diz assim, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O apóstolo Paulo escreveu nos Romanos. Agora tem um detalhe para eu terminar aqui, para não ficar a dúvida. Apesar, irmão, de nós estarmos libertos da lei, essa liberdade significa que estamos livres para servir, não para pecar. Isso é interessante. A lei não aponta, não serve para nos mostrar, não serviu para mostrar que o povo estava em pecado. Agora que estamos livres da lei, estamos livres para pecar? Não, estamos livres para servir. Tá certo, irmãos? Viva e faça. Não é? Não é faça e viva, agora é viva e faça, sirva. Né, irmãos? Agora nós estamos livres para servir, pois agora nós não somos mais servos da lei. Mas significa, não somos mais servos da lei, agora vamos pecar. Não, nós não somos servos da lei, mas nós somos servos de quem? De Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, ele foi o fiel cumpridor da lei. Foi o único que cumpriu todos os preceitos da lei, que conseguiu cumprir todos os preceitos da lei. Significa dizer que eu sou servo de Jesus Cristo. Se eu sou servo de Jesus Cristo, eu estou em conformidade com a vontade de Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quer ver um detalhe? Eu vou dizer para você. É o caminho da bênção. Caminho da bênção. Eu estava ali conversando com o irmão outro dia e ele disse assim, pastor, eu sou o que ganho, aliás, o único da minha casa que não tenho formação nenhuma. Aí eu disse, pô rapaz, parabéns, não estudou? Ele disse, não, na verdade é que eu não tive chance de estudar. Mas eu não quero falar mal do estudo. Eu quero dizer que apesar de ser o mais simples da minha casa, eu sou o único que não vive em sufoco da minha família.
Eu disse, mas por quê? Ele disse que meus irmãos vivem tudo com a corda no pescoço. Vive tudo aí sofrendo tantas coisas que nem convém que eu fale para os irmãos que o irmão me disse. Mas ele disse, eu não tenho sofrimento nenhum, eu tenho tudo. Eu tenho casa própria, eles não têm. Casa deles está empenhada aí no banco. Se não pagar a prestação, o banco toma. Eu tenho carro próprio, eles não têm. Por quê? Porque o carro deles está lá no banco. Sabe por quê? Meu carro anda. Ele não é desse ano não, meu carro anda. Né? Falando financeiramente, meu carro anda. É um carro bom, é um carro completo. Mas não é um carro 2022, mas ele é perfeito. Agora, meus irmãos, eles querem viver, sabe como? Eu só estou feliz se eu tiver o carro do ano. Aí se endivida no banco, porque são apegados a Mamon. O Deus deles não é Jesus Cristo, é Mamon. Não é? São apegados ao dinheiro desse mundo e vivem com a corda no pescoço e não dormem em paz. E às vezes proferem palavras mentirosas contra Deus, jogando a culpa em Deus como se a culpa fosse dele. E ele disse assim, pastor, não estou me colocando superior aos meus irmãos. Eu só estou dizendo que vale a pena andar em conformidade com Jesus Cristo. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos viver uma vida equilibrada, de sucesso, de paz, de prosperidade. Não é, irmãos? Nós seremos pessoas que vamos emprestar e não tomar emprestado. Que vamos abençoar, né, irmão? E não clamar por tanta misericórdia. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Tá certo, irmãos? A gente precisa criar galinha no quintal para oferecer em sacrifício, não. Crie para matar no final de semana. Né? Fazer uma canja e comer com a família. E dar glória a Deus por causa da canja. Se sentir no coração, me convide também. Convide Thaisa, que eu vou, não tem problema. Né? Estou até me oferecendo para comer a canja. Mas olhe para Jesus. O segredo da bênção é olhar para Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos orar ao Senhor. Né, irmãos? Bíblia Sagrada. Que bênção de Deus é olhar para a Bíblia Sagrada. Aleluia.